sou o pastor Samuel Marques Campos, sou membro da Igreja Cristã Evangélica do Marco e sou professor também da Faculdade Teológica Batista Equatorial, e nessa oportunidade vamos falar um pouco dos 500 anos da Reforma Protestante, tendo em vista o Observatório Audiovisual pelos 500 anos da Reforma. Estamos nos aproximando no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante, em que Deus usou homens de Deus para que a Igreja pudesse voltar às Escrituras. E nessa oportunidade eu quero destacar os 5 pilares da Reforma Protestante, conhecidos como os 5 solas. Então, o primeiro sola que eu quero destacar é o sola gratia. Somente pela graça de Deus é que temos a salvação. Esse sola indica que o ser humano caído é por natureza incapaz de se achegar a Deus por sua própria força, pois ele está cego e morto em seus delitos e pecados. Por isso, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, sendo ele, Deus, a única causa eficaz da salvação do ser humano, sem nenhuma participação do homem. Um texto que eu poderia destacar para respaldar o sola gratia é Efésios 2, 4 e 5, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O segundo sola que eu quero destacar é o sola fide, somente a fé. Esse sola, os pecadores incapazes são declarados justos no tribunal de Deus pela graça de Deus, sendo capacitados e despertados pelo Senhor a exercerem fé apenas nos méritos de Cristo. O texto que embasa o sola fide, um dos vários textos, é Romanos 1, 16 a 17, em que Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O terceiro sola que eu quero destacar é o solus Christo, que significa somente Cristo. Então a salvação é pela graça, sola gratia, por meio da fé, sola fide, somente por Cristo, solus Christus. Então a salvação é centralizada em Cristo, pois foi realizada exclusivamente pela obra meritória de Jesus. O texto que ressalta o solus Christo é Atos 4:12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Ou seja, somente pelos méritos de Cristo o ser humano pode ser salvo. O quarto sola que eu quero destacar é o sola Scriptura, que significa somente a Escritura. Esse sola destaca que somente a Bíblia é a palavra de Deus, é a única revelação escrita de Deus, sendo a única regra de fé e de prática para a igreja. Então Paulo vai destacar em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. As Escrituras são a única norma para o que nós devemos crer e como nós devemos viver para agradar a Deus. E o último sola que eu quero destacar é soli deo gloria, glória somente a Deus. A salvação do pecador é obra exclusiva de Deus, através de Cristo e realizada para a honra e glória do próprio Deus Trino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, como Paulo realmente disse em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Então, recapitulando, a salvação é pela graça, sola gratia, por meio da fé, sola fide, pela fé em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo Jesus, solus Christus. As Escrituras são a única norma de fé e prática para o cristão, sola Scriptura, e que essa salvação e que tudo que acontece no mundo, a forma como Deus salva pecadores mortos em seus delitos e pecados, tudo isso foi feito para a honra e para a glória do Senhor. Soli deo gloria. Então, que implicações nós podemos trazer, que desdobramentos podemos trazer para a igreja nos dias
dias de hoje, eu teria duas perguntas. Uma pergunta: nos dias de hoje, onde Lutero afixaria as suas 95 teses? Então, nós temos igrejas de várias persuasões, de várias denominações, que infelizmente têm se distanciado desse retorno às Escrituras operado pela Reforma Protestante. Então, onde Lutero afixaria? Muito provavelmente em inúmeros lugares nos dias de hoje. Então, nós devemos estar atentos e retornar às Escrituras, porque os reformadores, Calvino, Lutero, Zwingli, John Knox, etc., eles descobriram esses pilares nas Escrituras Sagradas. E nós temos visto que, infelizmente, muitos grupos que se declaram cristãos têm se distanciado da vontade revelada de Deus, que é a palavra do Senhor. E uma outra pergunta para a nossa reflexão é: nossas pregações, as músicas que nós cantamos, os nossos pensamentos, todo o nosso ser, toda a nossa cosmovisão, eles são moldados pelas Escrituras? Às vezes, pregações enfatizam o antropocentrismo, o homem está no centro de todas as coisas. Muitas vezes, músicas ressaltam apenas exaltando o ser humano e se esquecendo de exaltar a Deus unicamente. E muitas vezes com ideias antibíblicas, anticristãs, inclusive músicas ressaltando o paganismo. E muitos evangélicos não têm nem ciência disso. Também nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias, um analfabetismo bíblico, em que muitos cristãos não conhecem nem sequer o Evangelho, o conteúdo básico do Evangelho. Eu penso que esses pilares e a Reforma Protestante, esse momento histórico que estamos vivendo, os 500 anos da Reforma Protestante, podem nos fazer refletir sobre a nossa própria vida e sobre as nossas igrejas. Então, retornemos à palavra do Senhor para a honra e glória dele.